Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Gênesis número 3. Faremos inicialmente a leitura do versículo 1 ao versículo de número 15. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso maravilhoso Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai, tua palavra, Deus, diante dela nós estamos mais uma vez no dia de hoje, Deus. Te louvamos porque esse dia, Pai, o Senhor nos chama completamente, Pai, estarmos intimamente a cada momento, Deus, diante do Senhor, e em especial, Pai, no culto, com a assembleia, Pai, com toda a igreja reunida, a gente poder, meu Deus, entoar louvores, Pai, tão belos a Ti, meu Deus, que fluem da Tua própria palavra, Deus. E podermos, Senhor, ter o coração exortado, mas também consolado, meu Deus. O nosso pecado apontado, meu Deus, mas também o Teu amor, Pai, grandemente demonstrado. No nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, Ele que é a expressão exata do Teu ser, Deus. Ele que nos enviou também o Consolador, Pai, do qual dependemos nesse momento. Clamamos, fala aos nossos corações, Pai, no Teu santo dia, diante da Tua santa palavra, Deus. No nome de Cristo Jesus. Amém. Por que foi que Deus colocou essa maldita árvore no jardim? Talvez você já se fez essa pergunta, né? Provavelmente todo cristão, ele em algum momento da sua caminhada cristã, ele já fez essa pergunta: por que foi que Deus colocou essa árvore no jardim?
Deus ele não sabe de todas as coisas. Deus ele não sabia como é que essa história ia terminar. Irmãos, a grande questão que eu e você a gente deve refletir durante toda a nossa vida, na nossa caminhada cristã, é justamente essa. Por que Deus colocou essa árvore no jardim? E à medida que a gente for estudando hoje, irmãos, à medida que a palavra do Senhor for sendo pregada aos nossos corações hoje, nós veremos que essa árvore não é maldita. Pelo contrário, essa árvore é bendita. Irmãos, o livro de Gênesis, ele traz o princípio de tudo, é justamente daí que vem o nome Gênesis, o início, as origens. E todas as doutrinas da palavra de Deus, elas podem ser traçadas, a origem delas pode ser traçadas até esse livro de Gênesis. Alguns estudiosos dizem que até o 11º capítulo do livro de Gênesis, você já vai encontrar absolutamente todas as doutrinas da palavra de Deus, apenas nos 11 primeiros capítulos desse maravilhoso livro. Então, irmãos, a gente pode olhar aqui para o capítulo 3, que certamente é o capítulo mais triste que nós podemos pensar, um dos momentos mais tristes em que a raça humana viveu, e ainda assim nós podemos aprender muito através da palavra de Deus, não com entendimento apenas carnal, humano, como apenas lendo um relato que talvez seja verdadeiro ou não, mas pelo contrário, sabendo que Deus fala através da sua palavra, nós podemos ser completamente edificados, mesmo através dos momentos mais tristes de nossa vida. E vejam, irmãos, o texto começa falando a respeito da serpente, no versículo 1. Diz que a serpente era mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E ele disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E é assim que começa, irmãos, a história mais triste da humanidade. Percebam que a primeira palavra que há em nosso texto é a palavra mas. Isso quer dizer que a gente deve ter um entendimento muito profundo e completo do capítulo 1 e do capítulo 2 de Gênesis. E se assim a gente obtiver, a gente vai entender o quanto que esse capítulo, o quanto que foi destruído, o quanto que a gente perdeu a partir desse momento. Então, antes desse mas, irmãos, a gente vê um Deus que é criador. Se os irmãos observarem no capítulo 1 de Gênesis, a palavra de Deus ela se inicia dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra que é usada para se referir a Deus, essa palavra Deus, é uma palavra que significa justamente alguém todo-poderoso, alguém majestoso. E isso vai ser demonstrado em cada versículo, em absolutamente todos os versículos do capítulo 1 do livro de Gênesis. O poder de Deus e sua grandeza vão ser demonstradas. A gente vê a absoluta soberania de Deus, onde sempre Deus ele fala e exatamente aquilo que ele fala acontece. A gente pode ver o poder da palavra de Deus, que apenas com sua palavra ele consegue criar todas as coisas. E a gente sabe no final do capítulo, vai ser relatada a nossa própria criação. Mas certamente Moisés, o autor do livro, ele separou o capítulo 2 para falar mais profundamente a respeito dessa criação, que é apenas brevemente citada no capítulo 1. No capítulo 2, irmãos, então, o homem ele é criado e é dado esses detalhes de que Deus ele colocou as suas mãos, é como se Deus estivesse colocando a mão na massa. Obviamente a gente sabe que Deus não tem corpo, mas a expressão que é usada é para indicar a intimidade que há entre nós e Deus. Deus ele apalpou o material pelo qual ele nos criou. Deus ele colocou a sua mão para criar o homem. E quando ele vai criar a mulher, ele tira da costela do próprio homem e ele cria também a mulher. E, irmãos, tudo isso para mostrar a intimidade agora que Deus tem conosco. E é por isso que a partir do capítulo 2, irmãos, Deus ele não é mais chamado de Deus apenas, mas no capítulo 2, a partir do versículo 4, vai aparecer a expressão Senhor, completamente em letras maiúsculas, dizendo que foi o Senhor Deus. E durante todo o capítulo, esse vai ser o nome que vai ser utilizado para se referir a Deus, o Senhor Deus. Porque essa palavra Senhor, quando ela aparece na Bíblia em letras maiúsculas, significa o nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Significa o nome através do qual Deus criou uma aliança com o seu povo. Então esse nome está intimamente ligado ao fato de ter feito uma aliança conosco, ao fato de Deus ele ter realizado essa obra maravilhosa, não só de nos ter criado, mas também de nos ter colocado numa aliança profunda, de intimidade e relacionamento profundo com Ele. Irmãos, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore que é o motivo do debate do capítulo 3, ela é justamente o elemento e o símbolo que representa toda essa aliança maravilhosa que Deus ele fez conosco.
Irmãos, quando a gente olha no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 16 e no versículo 17, é quando Deus ele vai falar a respeito dessa árvore que ele criou. E Deus ele fala: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E novamente a gente se pergunta por que Deus criou essa árvore. Deus está se obrigando a nunca tirar a nossa vida por nenhum outro motivo. Pelo contrário, Deus está se obrigando a nos sustentar e a cuidar de nós. Então perceba que, na verdade, há uma ameaça. De fato, Deus ele disse: se vocês comerem, vocês irão morrer. Mas há muito mais do que isso. Há uma promessa da parte de Deus. Deus ele está dizendo que se a gente for fiel a Ele, e veja como é simples, irmãos, apenas uma árvore, apenas um mandamento, apenas um versículo para que a gente precise decorar e a gente precise obedecer. Mas como nós vemos no capítulo 3, mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais, disse à mulher. E veja o que a serpente ela fala então à mulher, irmãos. Ela diz: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Irmãos, muito interessante porque Satanás, ele chega de forma muito sagaz, como o próprio texto diz que ele é, através de uma serpente. Ou seja, desde sempre em todas as coisas, Satanás ele tenta perverter a ordem natural, não apenas em se dirigir para a mulher, em vez de se dirigir ao homem, a quem Deus tinha instituído como autoridade, mas de usar um animal que Deus tinha dito para os homens: olha, vocês dominem sobre os animais. Então, Satanás ele usa um animal para influenciar a raça humana. E ele faz de forma aparentemente muito inocente. Ele não chega afirmando nada, ele chega apenas com uma pergunta. Irmãos, eu e você, a gente nunca deve dar ouvidos a Satanás. Muitas vezes eu e você, a gente se acha forte. Muitas vezes eu e você, a gente se acha inabalável. Muitas vezes a gente pensa que em determinadas áreas da nossa vida, o pecado não tem poder sobre nós. A gente é completamente vitorioso naquilo. Eu posso fazer isso para o resto da minha vida, que eu nunca vou cair nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, esse já é o começo, se não já é a nossa própria queda. Na verdade, a palavra de Deus nos adverte: aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Veja, a palavra de Deus não diz que a gente está de pé, mas que muitas vezes eu e você, a gente pensa que a gente está de pé. E perceba, irmãos, como que Satanás ele é terrível, e eu e você, a gente deve de fato temê-lo, porque com apenas uma pergunta, ele conseguiu introduzir o pecado no mundo. Irmãos, veja, Adão e Eva eram seres perfeitos. Eles não foram criados como eu e como você, inclinados ao pecado. E com apenas uma pergunta, ele conseguiu introduzir o pecado no mundo. Apenas com uma dúvida, uma questão tão simples: olha, foi assim que Deus disse? E qual foi a pergunta então que Satanás fez? Ele disse: foi assim que Deus disse. Deus disse: olha, vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Irmãos, se a gente parar para pensar, a intenção de Satanás aqui não era, obviamente, saber qual era a dieta de Adão e Eva. Ele não queria saber do que é que eles se alimentavam e onde eles viviam. O que Satanás queria era questionar a bondade de Deus. Só o fato, irmãos, de eu e você, a gente pensar na possibilidade de que Deus não é bom para conosco, que Ele não cuida de nós, que Ele não deixa a gente fazer nada, que Ele não deixa a gente se alimentar de nada, que Ele não nos dá o sustento. Só o fato da gente pensar isso já é uma blasfêmia. Só o fato da gente pensar na possibilidade de Deus não estar cuidando de nós, por um segundo que seja, significa que eu e você, a gente já está em pecado. E era isso que Satanás queria fazer. Ele queria que Adão e Eva apenas se questionassem a respeito dessa possibilidade de Deus não ser bom. Porque, irmãos, como que alguém que fez todo esse mundo e deu de presente para Adão e para Eva, como que esse ser poderia não ser bom? Como que esse ser que acaba de fazer uma aliança, um pacto com eles de intimidade? Irmãos, veja como Deus é maravilhoso.
Se a gente entender que o relato do capítulo 2 de Gênesis é cronológico, está em ordem aqui, significa que Deus ele criou Adão e ele estabeleceu uma aliança com Adão, no versículo 16 e 17 que nós lemos. E aí Deus disse, olha, talvez você não esteja entendendo o que eu estou fazendo com você, olha, eu estou lhe dando um presente eterno. Veja, você já tem vida aqui normal, mas eu quero lhe dar uma vida muito mais profunda do que essa, eu quero lhe dar vida eterna. Irmãos, a vida que está sendo prometida aqui a Adão e a Eva é justamente a gente poder conhecer a Deus profundamente. Porque se a gente for lá em João capítulo 17, a gente vai ver que o próprio Jesus ele nos ensina que a vida eterna é esta, que a gente conheça a Ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviastes. Aqui certamente Adão e Eva eles já conheciam Deus, mas eles não conheciam ainda as grandes e as maravilhas que Deus ele só nos revela através de Jesus. E Deus, quando diz que vai dar vida para eles, se eles não comerem, é justamente isso que Deus está prometendo. Olha, vocês vão ter vida eterna, vocês vão ter relacionamento comigo e com meu filho eternamente. Vocês vão ter vida muito maior do que essa vida que vocês veem aqui no jardim. Cada árvore que vocês enxergam, a beleza de tudo que vocês enxergam nesse mundo é apenas uma pequena e micro expressão daquilo que vocês vão poder desfrutar em mim, se vocês forem obedientes. E veja, então Deus, ele diz que eles não devem comer do fruto, diz isso para Adão. Então o que é que ele faz? Adão, ele diz, olha Adão, estou estabelecendo uma aliança com você. E para fazer com que você entenda melhor isso, eu vou criar outro ser humano, que é igual a você, mas que é o oposto de você, e eu vou fazer você estabelecer uma aliança com ela. E aí você vai ter algo visual, para você conseguir enxergar ali o tempo todo, o que é que significa, um pouco do relacionamento que você tem comigo. E é para isso então que Deus ele cria, por isso que Deus cria justamente, irmãos, o casamento a partir do versículo 18 do capítulo 2, justamente logo depois dele ter estabelecido uma aliança com Adão, para que Adão possa também estabelecer uma aliança com Eva e também desfrutar de um relacionamento maravilhoso. Mas então, irmãos, no capítulo 3, a gente vê a resposta então de Eva para essa pergunta de Satanás. E a mulher responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Irmão, se a gente olhar rápido para a resposta de Eva, a gente não vê nenhum problema. Mas eu aprendi no seminário que existem pelo menos 3 problemas nessa resposta de Eva. E estudando depois mais profundamente o texto, eu percebi que tem mais 2 problemas, então tem 5 problemas nessa curta resposta de Eva. E eu queria trabalhar isso com os irmãos. Percebam, irmãos, primeira coisa, quando Eva ela vai responder para Satanás, ela diz, disse Deus. E novamente, irmãos, no capítulo 2, desde que Eva foi criada em diante, o nome de Deus sempre é Senhor Deus. Ele não é apenas o nosso Criador, mas Ele é o nosso Pai. Ele é aquele com quem nós temos intimidade. Você não pensar que eu estou inventando isso, olha, só está faltando o Senhor aí. Irmão, se você olhar, só na boca de Satanás, no versículo anterior, é que Deus, ele é chamado apenas de Deus. Se você olhar no restante do capítulo 3, quando o narrador Moisés vai falar a respeito de Deus, ele sempre vai dizer o Senhor Deus que andava no jardim, o Senhor Deus então disse isso, o Senhor Deus julgou assim, mas apenas na boca de Satanás e na boca da mulher, respondendo a Satanás, é que a gente vê a ausência do nome precioso de Deus, que representa aquele relacionamento íntimo que nós temos com Deus. Então a mulher ela se esqueceu. Uma pergunta só, irmãos. Satanás fez com que um ser perfeito se esquecesse da intimidade que ele tem com o seu Criador. Então, se a gente olhar novamente para a resposta da mulher, ela diz, além dela dizer, do fruto das árvores do jardim podemos comer, ela fala no versículo 2. Irmãos, se nós olharmos para o versículo 16, que é quando Deus fala a expressão original, Deus diz, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente.
E essa expressão livremente, irmãos, ela é muito importante, porque ela demonstra que Deus ele não dá apenas aquilo que eu e você a gente necessita, mas Ele dá liberdade para mim e para você. Veja, o fato da mulher esquecer o livremente já está mostrando aqui que ela já está não reconhecendo de forma tão profunda assim a bondade de Deus. Realmente, Deus ele deixa a gente comer aí de vez em quando de uma árvore, de outra. E ela esquece da liberdade que eles têm para poder desfrutar completamente daquele jardim. Irmãos, isso aqui é parecido comigo e com você. Quando eu e você, a gente não está com o coração completamente satisfeito em Deus. Veja, muitas vezes eu e você, a gente está feliz porque a gente recebeu isso e aquilo da mão de Deus. A gente está feliz porque a gente tem determinada coisa. Mas a gente diz, mas eu não tenho aquela outra coisa. Mas ainda me falta aquilo. Mas se eu tivesse o dobro do que eu tenho, mas se eu pudesse alcançar mais, então eu ia conseguir estar mais feliz. Sendo que, irmãos, nesse exato momento, você tem absolutamente tudo que o seu Pai quer que você tenha. Você tem absolutamente tudo que é necessário para você fazer a vontade de Deus. Você tem absolutamente tudo que é necessário para que você seja completamente feliz em Deus. Deus ele lhe deu liberdade. Deus ele não fez um bocado de regras. Deus ele simplesmente fez leis para que eu e você a gente possa ser mais feliz. Deus ele não fez uma lei, irmãos, a mais do que era necessário para que eu e você a gente pudesse conhecer o seu caráter e experimentar completamente da sua provisão diária. Então a mulher, ela se esquece de chamar Deus de Senhor, ela se esquece da intimidade que ela tem com Deus e ela se esquece também da liberdade que Deus deu para ela. Mas se nós continuarmos então a leitura, irmãos, ela diz, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Irmãos, em primeiro lugar, ou melhor, em terceiro, a mulher, ela fala que Deus disse que eles não podem nem comer e nem tocar no fruto. Se a gente olhar de novo, irmãos, no versículo 17, Deus ele não fala nada a respeito de tocar. Deus ele disse que a gente não pode comer do fruto. Se Adão e Eva quisessem chegar e tocar no fruto, não haveria nenhum problema nisso. Se Adão e Eva quisessem arrancar um fruto, não teria nenhum problema nisso, desde que a intenção no coração deles fosse adorar a Deus. Veja, se Adão ele disse, eu vou sair do jardim, mas eu quero me lembrar sempre de que Deus, ele é meu Deus, de que eu não sou Deus, de que toda essa terra que eu olhar aí fora não é minha, mas pertence a Deus. Então eu vou pegar um fruto desse para levar comigo, para eu ficar olhando para o fruto e saber que o Senhor é exaltado sobre todas as coisas. Não teria problema nenhum. O problema seria em a gente comer por falta de fé, por incredulidade, em a gente desobedecer a ordem de Deus. Deus ele não disse que a gente não poderia tocar no fruto. E a mulher, além disso, ela disse que a gente não pode tocar para que nós não morramos. Mas na verdade Deus disse que no dia em que eles comerem, versículo 17, certamente eles vão morrer. E novamente a mulher ela se esquece de falar o certamente, ou seja, ela põe em dúvida a certeza do juízo divino. A gente não tem certeza de que a gente vai morrer no dia que comer. Deus disse, mas a gente não tem certeza. Deus está dizendo que a gente vai morrer. Irmãos, quando a mulher disse que a gente não pode tocar no fruto, é como se ela fosse um fariseu. A gente cria regras. Muitas vezes fazemos isso também. A gente cria regras que a palavra de Deus não fala nada a respeito disso. E a gente se acha mais santo porque não faz aquilo. A mulher diz, olha, Deus disse que aí não pode nem tocar. Então vamos criar, né? Tem teólogo que diz, olha, não, é porque Adão deve ter dito para ela, não toque, nem toque, porque para não correr o risco da mulher comer, aí Adão disse, não toque. Se foi esse o caso, Adão já havia pecado antes disso, porque, irmãos, ele estava acrescentando a lei de Deus, onde a própria palavra de Deus diz que a gente não deve nem diminuir e nem acrescentar. Quando ela diz não toqueis, é como algumas igrejas dizem, olha, não pode ter barba, os homens não podem ter barba. Ou a outra igreja diz, os homens têm que ter barba. Ou aí a Bíblia diz, não, a gente tem que fazer assim, assado, a gente não pode fazer determinadas coisas porque é feio, a gente tem que fazer determinadas coisas, senão a gente não é crente. Irmão, se não está na Bíblia, se Deus não disse, eu e vocês, a gente não pode criar leis. Eu e vocês, a gente não pode criar uma regra que não existe na palavra de Deus e impor às outras pessoas. Mas, irmãos, por último, a mulher ela fala que da árvore que está no meio do jardim, eles não podem comer. Sendo que, irmãos, se a gente voltar para o versículo 9 do capítulo 2, a gente vai ver que lá está dizendo que do solo
fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, e onde a árvore da vida estava, irmãos? No meio do jardim. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, irmãos, a mulher, ela fala que Deus disse que eles não poderiam comer da árvore que estava no meio do jardim, sendo que, na verdade, existiam duas árvores no meio do jardim. E Deus disse que eles apenas não poderiam comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida eles poderiam e deveriam comer, e ela representava uma vida, a vida eterna que eles poderiam ter em Deus. Era como se fosse a ceia do Senhor, que eu e você, a gente participa, desfrutando daquilo ali, de algo que visivelmente não é lá a grande coisa, mas que espiritualmente, irmãos, aquilo ali tem um significado profundo. Da mesma forma, Adão e Eva poderiam pegar ali da árvore da vida e desfrutar e comer. Tanto é que a gente pode ver, a gente sabe que no final do capítulo 3, eles vão ser proibidos a entrada no jardim, para aí sim, eles não podem mais fazer uso da árvore da vida, porque agora eles são pecadores e não merecem mais a vida eterna. Mas até esse momento, irmãos, não haveria nenhum problema em eles consumirem dessa árvore. Veja, irmãos, quanta desgraça Satanás fez na cabeça dessa mulher, com apenas uma pergunta. Uma pergunta, irmãos, um ser perfeito passou a desconfiar tanto assim de Deus e ter o pensamento completamente pervertido. Irmão, se a gente parar para pensar, Eva, ela era um ser perfeito, logicamente, então sua memória também era perfeita. Ela sabia exatamente aquilo que Deus disse. Não tem como a gente dizer, não, ela deve ter esquecido, ela falou alguma coisa, porque ela era um ser perfeito, irmãos. E ela tinha a lei do Senhor decorada. Era apenas um versículo. Aí eu pergunto, irmãos, e eu e você? A gente nem é perfeito. E a gente muitas vezes nem está diante da lei do Senhor. Eu não digo nem só para memorizá-la, que nós deveríamos fazer, mas para que a gente possa lê-la, para que a gente possa desfrutar dela, para que a gente possa estar evitando as ciladas de Satanás. Veja, se Adão e Eva, perfeitos, com uma pergunta, isso tudo já aconteceu com eles. Imagina eu e você, a semana toda distante da palavra de Deus. Imagina eu e você sem buscar ter intimidade nenhuma com esse Deus. Talvez eu e você, irmãos, a gente olhe para Adão e para Eva e a gente veja, olha, desgraçada, se eu encontrar com Eva no céu, ela vai ver. Irmãos, a nossa atitude mostra de quem somos filhos. Nossa atitude diariamente, quando a gente está distante da palavra de Deus, demonstra de quem somos filhos. E então, irmãos, no versículo 4, a serpente então fala para a mulher, é certo que não morrereis. Perceba que a serpente inicialmente ela fez apenas uma pergunta, mas quando ela percebeu, ela talvez tenha sido melhor do que ela esperava, a resposta da mulher. Talvez Satanás olhou assim e disse, eu já ganhei. Já era. Por isso que ele agora se torna tão ousado. Antes ele fez apenas uma pergunta a respeito do que Deus disse. Agora a frase que ele fala, é certo que não morrereis, é idêntica à frase que Deus fala. Deus disse, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás falou a mesma coisa em hebraico, só que ele colocou um não na frente. Não é certo que vocês vão morrer. Ou melhor, é certo que vocês não vão morrer. Veja, irmãos, muitas vezes, pela vida que eu e você a gente tem, imagina, Satanás aqui, ele não era alguém experiente, né? Ele era um ser poderoso, fazia parte lá dos seres celestiais, mas ele não tinha nenhuma experiência em tentar seres humanos. Imagina a experiência que ele adquiriu no longo desses milhares e milhares de anos da história da humanidade. Eu e você somos como presas fáceis diante dele. O que eu e você a gente precisa, para que eu e você a gente não caia na conversa de Satanás, irmãos, é que a palavra de Deus ela esteja no nosso coração. É que a gente olhe para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a gente olhe para a lei de Deus. A gente olhe para o que Deus tem nos dado. E a gente olhe isso como algo completamente positivo. Quando Deus ele me dá um mandamento e eu não entendo, eu devo dizer, louvado seja Deus, Senhor. Tanto pelo mandamento, como também pela minha ignorância. Sabe por quê? Porque eu tenho a oportunidade de demonstrar a minha fé. Porque se eu consigo entender que se eu adulterar, então eu vou destruir meu casamento, ok, eu posso nunca adulterar, mas não por amor a Deus. Agora, se Deus dá um mandamento, não coma de uma árvore, que não tem nada demais, você olha para a árvore e não tem nada demais, então eu tenho que crer. Eu tenho que crer que Deus está falando a verdade. Então, irmãos, independente, se nós conseguimos entender a lei de Deus, então a gente obedece.
Se a gente não consegue entender a lei de Deus, irmãos, a gente obedece do mesmo jeito. Eu não sei qual é o objetivo desse mandamento aqui na palavra de Deus. Eu vou obedecer da mesma forma. Porque não importa o que eu estou ouvindo, se eu estou entendendo ou não, importa quem está me dizendo, irmãos. E até se a gente meditar, irmãos, na palavra de Deus, em cada mandamento que Ele nos dá, Deus, Ele certamente vai dar o entendimento, o porquê exatamente desses mandamentos. Mas a gente precisa crer para poder entender. A mulher não creu e por isso ela foi completamente encontrada como presa fácil diante das garras de Satanás. E ele diz, é certo que não morrereis. E agora ele começa toda a sua argumentação. Ele diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, Satanás, ele diz para Adão e Eva uma verdade, né? A gente vai ver lá mais na frente no texto que os olhos de Adão e Eva, eles vão se abrir. Mas certamente eles não deveriam querer comer aquele fruto porque eles queriam ser iguais a Deus. Pelo contrário, irmão, se a gente parar para pensar em tudo que a Bíblia tem dito até agora, só nesses 2 primeiros capítulos, Deus, ele não tem problema nenhum que a gente seja como Ele é. Pelo contrário, lá em Levíticos vai dizer que Deus, ele quer, a vontade dele é que nós sejamos santos como Ele é santo. Se a gente for lá em Romanos 8, a gente vai ver que Deus fala que Ele nos predestinou para que sejamos segundo a imagem do Seu Filho. Se a gente for lá em 1 Pedro, vai dizer que Deus, Ele nos fez coparticipantes da divindade. Veja, irmão, se a gente tiver um relacionamento mais íntimo com Deus, só se a gente fosse o próprio. Mas Deus não tem problema nenhum, irmãos, que a gente desfrute e que a gente receba da intimidade. Seria impossível. Deus, ele não poderia fazer uma criatura se tornar Deus. Senão seria idolatria, Deus seria pecador. Mas o máximo que Ele poderia fazer por mim e por você, Ele prometeu aqui a Adão e Eva. Ele disse, olha, vocês vão estar comigo eternamente desfrutando de mim. E é o mesmo que Ele disse para mim e para vocês também, irmãos. Então, absolutamente todos os mandamentos que o Senhor nos dá é para que eu e você a gente possa desfrutar disso, desse relacionamento com Ele. Irmãos, a gente sabe que se a gente é um cristão, a gente entende muito bem a doutrina da predestinação. Se a gente foi predestinado de fato, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. E eu digo, irmãos, sem medo de estar mentindo, se você cometeu um pecado, você sendo um predestinado, você não vai para o inferno porque você cometeu aquele pecado. Mas provavelmente, se você vive no pecado, você vive no pecado porque você não foi predestinado. Veja, se você foi predestinado de fato, o Senhor vai lhe conduzir ao arrependimento verdadeiro, sincero, profundo, e você vai ser restaurado à presença de Deus. Então por que eu e você a gente deve não pecar aqui nessa vida, já que os pecados estão perdoados, já que Deus, ele restabelece nosso relacionamento com Ele? Porque, irmãos, a gente vai perder de desfrutar da alegria desse relacionamento aqui com Deus. Veja, a gente vai estar desobedecendo o nosso Criador, a gente vai cair em pecado, a culpa, ela é pesada sobre os nossos ombros. Sabe, tudo que a gente deixar interferir nesse relacionamento entre nós e Deus, irmãos. Se você tem um relacionamento profundo com esse Deus intenso, se você conhece o Deus a quem você tem servido, por que é que você vai deixar sequer por um segundo algo atrapalhar esse seu relacionamento com Ele? Seja momentos de prazer, seja qualquer outra coisa nesse mundo. Irmãos, não deixe que nada se coloque entre você e o seu Deus. Se você de fato está nessa aliança com Deus, Ele te chama para você desfrutar a cada segundo dela, para você poder ter relacionamento íntimo com Ele. Mas, em vez de estar fazendo isso, Adão e Eva estão perdendo tempo conversando com Satanás. Veja então, irmãos, a história prossegue. E a mulher, vendo no versículo 6, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, veja, o versículo diz que a mulher olhou para a árvore, e viu que a árvore era agradável à vista, a árvore era boa. Veja, se a gente olhar, foi isso que a gente leu no versículo 9 do capítulo 2, disse que de toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, todas as árvores que Deus tinha feito eram assim, inclusive as duas que estavam no meio do jardim. Então a mulher olhou, e ela olhou que aquela árvore era boa, agradável à vista, e que era boa para se alimentar, mas todas as árvores que estavam à sua volta eram assim também. E na verdade disse que ela olhou para o meio do jardim, e a única coisa que ela conseguiu ver foi a árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos. Ela não conseguiu enxergar a árvore da vida que estava lá do lado. Irmãos, é assim que a gente age. A gente olha para o que a gente não tem,
A gente olha para aquilo que a gente não pode ter. A gente olha para aquilo que é proibido. E a gente esquece de tudo que a gente tem. A gente esquece de tudo que Deus nos dá. A gente esquece de absolutamente tudo. E se a gente não tiver aquilo que a gente não tem nada na nossa cabeça e no nosso coração. Irmãos, do lado de toda a árvore do conhecimento do bem e do mal, existe uma árvore da vida. Se você olhar sempre para algo que você não tem, se você olhar sempre para algo que você não possui, se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que em volta daquilo ali, Deus ele tem te dado tanto. Deus ele tem sido tão bondoso, tão maravilhoso conosco, de modo que o que nos falta, não nos falta. Não tem problema nenhum, irmãos, a gente querer crescer na vida, e a gente querer ter algo que a gente não tem. Na verdade, a gente foi feito para dominar o mundo, para conquistar esse mundo. O homem foi feito para arrumar um trabalho, para querer desenvolver o seu trabalho. O homem e a mulher foram feitos para o casamento, via de regra, então eles devem buscar o casamento. Tudo isso são coisas que o homem não tem quando nasce, e que ele busca, e Deus ordena na sua palavra que nós façamos. Mas tudo isso deve ser feito com contentamento, irmãos. A gente sabe que amanhã pode ser que seja melhor para mim ter algo. Mas se hoje eu só tenho isso, então Deus só quer que eu tenha isso. Então Deus ele está muito feliz com o que Ele me deu e eu posso usar tudo isso que Ele me deu para poder agradar esse Deus. Eu não preciso esperar ter aquilo ou ter aquilo outro. Eu não preciso dizer, olha, se Deus me desse aquilo, então eu ia poder conseguir glorificar Ele mais. Não, se Deus fizesse assim, então ia ser muito melhor. Eu ia poder, olha, se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar mais livro de teologia para estudar mais. Ah, se eu tivesse mais isso, então eu ia poder passar mais tempo orando. Então, se eu tivesse mais aquilo, né? Se meu trabalho diminuísse o horário, então eu ia ter mais tempo para orar. Irmãos, se a gente não usa o que a gente tem agora para glorificar a Deus, nem se você tivesse 10 vezes mais, você iria glorificar a Deus, porque não é a quantidade do que a gente tem que vai fazer com que a gente agrade a Deus ou não. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu sei estar contente em toda e determinada situação, tendo pouco ou tendo muito. Ele diz, eu aprendi que não é o que eu tenho, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tendo pouco ou tendo muito agradar a Deus. Então, independente do que você tem, você pode olhar e você ser a pessoa que menos tem aqui na igreja. Você olha, não, mas todo mundo está melhor do que eu, todo mundo tem mais do que eu. Pode até ser verdade, dificilmente é verdade. Sempre, irmãos, existe alguém numa situação de vida, de doença, de financeira ou qualquer outra área da vida, sempre vai ter alguém pior do que a gente, mas a gente acha sempre que está pior no nosso caso. E essa é a raiz de todo o pecado, essa é a raiz da desobediência e da falta de fé, da incredulidade. Então, a mulher ela viu que a árvore era agradável aos olhos e desejava para dar entendimento. E aí é onde está o pecado, porque não tinha nada demais naquela árvore para ela achar que ela desejava dar entendimento, mas a partir desse momento agora, ela não é mais guiada por Deus, ela é guiada agora simplesmente pelo seu próprio coração. É fantástico, irmãos, e terrível, quando a gente para pensar que nesse momento aqui, a mulher ela deu ouvido completamente a Satanás. Satanás tinha dito, olha, se vocês comerem, vocês vão ficarem conhecedores do bem e do mal, então essa árvore aí vai dar entendimento para vocês. Só que é interessante que Eva e Adão, eles não precisaram adorar Satanás, eles não precisaram se curvar diante de Satanás para poder se unir a ele. Eles simplesmente precisaram fazer aquilo que estava no coração deles. Simplesmente olharam para dentro do coração, eu desejo, então eu vou tomar e eu vou comer. E eles fizeram aquilo que estava no coração e eles estavam fazendo exatamente a vontade de Satanás. Satanás não precisa que a gente o adore. Ele só precisa que a gente siga o nosso próprio coração, independente do que Deus está dizendo. Então, de fato, o versículo 7 diz que abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, a gente não tem tempo de tratar todos os versículos com calma, né? Seriam pelo menos 3 sermões, mas veja o que é que acontece quando eu e você, a gente segue o nosso próprio coração. A gente é envergonhado, porque o homem e a mulher, eles viram que eles estavam nus, então eles tentaram cobrir a nudez deles. Veja, a nudez representa vergonha para um judeu. Então os judeus, os israelitas que estavam lendo aqui esse texto, dizem que vergonha. Os olhos deles se abriram para eles verem que estavam nus. E aí o que acontece? O texto diz então que eles, muito inteligentes, muito sábios, segundo os seus próprios olhos, como nós temos visto no livro de Provérbios,
eles vão e fazem uma cinta, que na verdade a palavra aqui hebraica fala um cinto, exatamente um cinto. Irmãos, imagina uma pessoa que sai na rua e ela, para não sair envergonhada porque está nua, ela sai completamente despida, mas com um cinto. Um cinto não vai conseguir cobrir absolutamente nada da nudez daquela pessoa. Pelo contrário, ela vai ficar mais ridícula. Oxi, ela pensou que ela ia conseguir cobrir a nudez dela com um cinto. Veja, dos seres mais inteligentes que já pisaram nessa terra, Adão e Eva, eles se tornaram os mais ignorantes. Veja como é que alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que sabia de todas as coisas, se a gente for ver, né, Adão, ele dava nome científico aos animais. Né, quando ele foi dar o nome à mulher, ele diz, o nome dela vai ser varoa porque veio do varão. Então tudo tinha uma explicação. Eles tinham toda a inteligência do mundo e agora eles vão e se cobrem a nudez com um cinto. Irmãos, agora era para ser o versículo mais lindo desse capítulo aqui, e é um dos mais terríveis também. O versículo de número 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Veja, irmãos, agora parece que tudo vai se resolver, porque Deus vai vir. Deus está vindo e eles escutam o som de Deus. E agora então eles vão poder ir lá falar com Deus, eles vão poder se arrepender, eles vão poder mudar agora esse caminho, eles vão poder ir lá em Deus. A gente sabe que Deus é misericordioso, a gente sabe que Deus é um Deus perdoador. Aí eles vão e se escondem da presença de Deus. Irmãos, sempre que a gente peca, a gente vai querer acrescentar outro pecado a esse pecado. A gente nunca consegue pecar uma vez. A gente peca, o pastor Ronaldo sempre me ensinou isso, o homem peca duas vezes, quando ele comete o ato pecaminoso e depois quando ele tenta justificar. O homem aqui, ele peca e depois ele se esconde de Deus para não precisar justificar o seu pecado. E mais na frente, quando ele é encontrado então por Deus, ele vai querer cometer outro pecado para justificar o seu pecado. E se a gente olhar, irmãos, Deus ele vai e fala, né, no versículo 9, Deus ele se dirige ao homem. Apesar da mulher ter sido a primeira que comeu do fruto, o homem, os irmãos sabem, eu acredito, se não sabem, o texto hebraico fala que o homem estava com a mulher o tempo todo do lado. Se a gente olhar aqui, irmãos, todas as palavras que são faladas quando a serpente está falando com uma mulher, ela está falando no plural, está falando para mais de uma pessoa. E no finalzinho aqui, quando diz que o marido comeu também do fruto, vai dizer que o marido que estava com ela comeu. Em algumas versões em português trazem esse acréscimo aí. Então veja, Adão, Deus vai se dirigir a Adão e ele diz: onde estás? Irmãos, tudo que a gente vê a partir de agora é graça e misericórdia da parte de Deus. Porque Deus ele já tinha uma aliança com o homem que já foi quebrada. Deus ele disse: se você me obedecer, você vai viver eternamente. E se você me desobedecer, você vai morrer eternamente. Deus ele não precisava chegar para o homem e perguntar nada onde ele estava. Deus é onisciente, Deus ele sabe de todas as coisas. O homem é tão burro, ficou tão burro que quis se esconder atrás de arbustos, entre as árvores, ele e sua esposa, de um Deus que está em todo lugar e que sabe de todas as coisas. Porque o pecado torna a gente ignorante. Mas Deus ele foi atrás do homem. Irmãos, ele perguntou: onde está? Onde estás? Como dando uma oportunidade para o homem confessar o seu pecado. Mas a gente sabe que o homem não vai fazer isso. Irmãos, então a gente sabe da história, né? Deus ele vai falar com o homem vai colocar a culpa na mulher e no próprio Deus. Vai dizer: foi a mulher que o Senhor me deu. Deus ele vai falar com a mulher e a mulher vai dizer: foi a serpente que me enganou e eu comi. Mas eu queria então chamar a atenção de vocês, irmãos, para o versículo 14 e o versículo 15. Deus ele escuta, irmãos, o homem, ele escuta a mulher. E se você for olhar, Deus ele não escuta Satanás, demonstrando que de fato Deus perguntou para Adão e para Eva, era uma oportunidade deles se arrependerem, porque para Satanás não havia oportunidade de arrependimento, mas para Adão e Eva havia oportunidade de arrependimento. Por isso que Deus pergunta para eles, mas eles não confessam o seu pecado. E a gente vê que no versículo 14 era justamente para ser Deus questionando a serpente, mas Deus não o faz. Deus ele já começa o versículo, em vez de questionar a serpente, ele vai falar com ela, vai julgá-la. E Deus ele diz, versículo 14: o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizesse,
Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. E no versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a gente leu até aqui, irmãos, obviamente aqui não termina o texto, tem todo o capítulo que a gente poderia meditar, e a palavra de Deus é sempre maravilhosa, mas porque eu queria que os irmãos entendessem. Esse capítulo, no capítulo 3, no versículo 1, até o versículo 5, até o versículo 15, que a gente acabou de ler, ele começa com o pacto das obras. Ele começa com o amor e a graça de Deus, mais maravilhosa que ele demonstrou que ele poderia demonstrar para um ser humano no mundo perfeito e sem pecado, sendo questionada pela serpente e a mulher dando voz, dando ouvido à serpente. Mas veja como termina aqui no versículo 15, irmãos. Veja que coisa maravilhosa. Eu acredito que a maioria dos irmãos sabem que aqui está se referindo à salvação em Jesus Cristo. Esse versículo está falando, olha, Deus está se dirigindo à serpente e está dizendo, olha, eu vou colocar inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. E veja que isso já é graça e misericórdia de Deus, porque Deus está dizendo, olha, eu não vou deixar que a raça humana se una a você contra mim. Eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E Deus então pronuncia aqui o Evangelho. Ele diz que este descendente da mulher vai ferir a cabeça de Satanás, mas que nesse processo, esse descendente da mulher vai ter o seu calcanhar mordido. Sabe o que é impressionante, irmãos, no Evangelho? Sabe o que é impressionante? Aqui o contexto onde o Evangelho é pela primeira vez apresentado para a gente. Sabe o que é mais maravilhoso nisso? É porque Deus tinha dito para o homem, olha, no dia que você comer, você vai morrer. E de fato aqui o homem já está morto espiritualmente, por isso que ele se esconde, ele corre de Deus. Mas antes de Deus proferir o juízo, Deus ele vai proferir o juízo à mulher no versículo 16, vai falar a respeito das dores de parto. Vai falar no versículo 17, juízo para o homem, que ele agora vai ter que suar e ele vai morrer. Mas antes, irmãos, mesmo antes de Deus falar qualquer palavra de juízo para o homem ou para a mulher, ele já ofereceu o seu filho. Mesmo antes de Deus castigar a gente pelo nosso pecado, mesmo antes de Deus ele punir a gente aqui fisicamente e materialmente aqui nessa terra, antes disso ele já prometeu que vai punir o seu próprio filho. Irmãos, a expressão que é usada, aqui da serpente e de Jesus Cristo, é que ela vai ferir o calcanhar de Jesus. E a gente sabe que a serpente é um animal que ele é venenoso, então não vai ser apenas um ferimento, vai ser um ferimento de morte. Eu estou morando lá no Pará, então lá tem muita cobra, eu gosto de vez em quando de estudar um pouquinho sobre cobra. A cobra mais poderosa do mundo, irmãos, a gente encontra ela na Austrália, e uma picada dela, dá para você tirar o veneno que ela solta numa picada só. Dá para você matar 100 seres humanos. Só com uma picada dela, dá para você dividir o veneno por 100. Você dá para 100 pessoas e ela consegue matar 100 seres humanos. Só que, irmãos, quando Jesus ele vai até a cruz para morrer, para pagar pelo nosso pecado, ele tomou o veneno que não era para simplesmente 100 pessoas tomarem. Ele tomou o veneno que toda a raça eleita, todo o seu povo, toda a igreja do Senhor iria tomar, irmãos, durante toda a eternidade. A gente nunca ia parar de sofrer, nunca ia parar de morrer eternamente. Mas Jesus Cristo tomou essa picada, esse veneno, para que a gente pudesse ser salvo. Veja, irmãos, a desobediência aqui está clara. O juízo deveria ser dado. Mas Deus ele suspendeu o seu juízo. Deus ele não deixou de executar o seu juízo porque Deus ele é justo. Mas ele fez pior do que suspender, do que deixar de julgar. Ele julgou o seu próprio filho. E Jesus Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados. Irmãos, toda vez que eu e você a gente dá ouvidos a Satanás, toda vez que eu e você a gente despreza a voz de Deus, toda vez que eu e você a gente se questiona a respeito da bondade de Deus, toda vez que eu e você a gente olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal, toda vez que a gente olha para a lei do Senhor, toda vez que a gente olha para esse mundo e a gente questiona sequer por um segundo a bondade do nosso Deus, a gente está desprezando tudo isso aqui.
A gente está desprezando tudo isso que Ele fez por nós e tudo que Ele prometeu que ainda fará. Veja que maravilha o texto que o pastor iniciou o culto lendo. A gente vai se encontrar no céu com o nosso noivo. Veja, Jesus, Ele não simplesmente morreu no nosso lugar, mas Ele ressuscitou e nos chamou para que a gente possa se casar com Ele. Veja que relacionamento íntimo para alguém tão desprezível como eu e como você. E aí, como é que você e eu, a gente consegue pecar? Como eu e você, a gente consegue estar longe e distante desse Deus? Como eu e você, a gente consegue ignorar a palavra de Deus? Irmãos, se a palavra de Deus ela não está no meu coração, no seu coração, não espere você cometer um pecado. Você já pecou, você já caiu, você ainda não percebeu. Clame pela misericórdia de Deus, se arrependa do seu pecado, olhe para o que Cristo fez por você e viva uma nova vida. Veja, Adão e Eva, eles saíram do jardim como pecadores, mas eles já saíram do jardim justificados por Deus. Se a gente estudar a Bíblia todinha, irmãos, a palavra de Deus como um todo, a gente vai ver que Deus ele trata a raça humana como se fossem apenas dois homens, Adão e Cristo. E aqui Adão vai abandonar a sua própria aliança que Deus fez com ele, já que havia sido destruída por ele mesmo, e ele se abraça completamente a Jesus. Né? Aquela história que o navio, a última pessoa a sair do navio é o seu capitão. Né? O capitão ele vai sair por último, ou muitas vezes ele vai até afundar com o navio, porque ele está dizendo, eu sou responsável por isso aqui está afundando. Mas veja que Adão, ele creu no Senhor Jesus. Ele abandonou o barco dele, ele se agarrou a Cristo. Como é que eu e você, que somos passageiros nesse mesmo navio, que muitas vezes queremos nos salvar pelas nossas próprias obras, como é que eu e você a gente vai continuar querendo afundar nesse navio, se Jesus Cristo já criou um novo e vivo caminho pelo seu próprio sangue? Então, irmãos, que a gente possa se agarrar a Cristo completamente e a sua palavra, e ver na sua lei como a maior demonstração do amor de Deus por nós aqui na nossa vida. Jesus Cristo morreu, irmãos, e é uma coisa que eu acho maravilhosa, eu gosto sempre de dizer isso. Quando a gente olha, a gente tem que estar com um olho, irmãos, olhando para a lei de Deus, e com o outro olho a gente deve estar olhando para Jesus Cristo. E quando a gente começar a piscar o olho e Deus for curando a nossa miopia, a gente vai ver que na verdade a gente está olhando para um lugar só. Porque a lei de Deus, ela reflete o caráter de Deus, e Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Então, Jesus Cristo, ele representa a própria lei de Deus. Então, meu relacionamento e o seu com a lei de Deus deve ser com o mesmo amor e zelo que a gente diz ter pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos.